O Destiny's Child já vendeu mais de 60 milhões de cópias de álbum ao redor do mundo, já ganhou Grammy, foi e ainda é considerado um dos maiores grupos musicais, tendo impactado a indústria e também diversos cantores. O grupo de sucesso foi composto por Beyoncé Knowles, Kelly Rowland e Michelle Williams, pelo menos na versão final, porque quando o grupo começou, LeToya Luckett e Latavia Robinson faziam parte dele. Porém, as meninas saíram e junto a isso teve um processo, o que tornou esse momento um pouco turbulento tanto para o grupo quanto para as meninas também. Eu vou te contar tudo, mas quero me apresentar se você chegou agora no canal. Eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, então já se inscreve no canal para poder não perder nada. O Destiny's Child nasceu como Girls Tyme em 1990 em Houston, Texas. Depois que o grupo perdeu o reality Star Search, o pai de Beyoncé, Matthew Knowles, assumiu a gerência do grupo e se tornou o agente delas. O grupo se apresentava em igreja, em locais ali da região e também no salão de beleza de Tina Knowles, a mãe de Beyoncé. Inclusive, o salão era como se fosse esse laboratório onde elas podiam exercer algumas práticas vocais e de dança para um público e até ganhava algumas gorjetas pelo trabalho. Nas férias de verão, Matthew fazia ali no quintal da casa como se fosse um acampamento de verão, onde elas precisavam treinar dança, vocal e realmente se profissionalizar ao fazer música. E todo esse esforço compensou, porque elas começaram a abrir shows para grandes nomes do R&B na época, como SWV, Dru Hill e Immature. A Tina também fazia as roupas e os cabelos das meninas para poderem se apresentar, então toda a família Knowles estava envolvida no sucesso do grupo. Durante os anos de existência, o Destiny's Child já teve diversos nomes, além de Girls Tyme. O grupo já se chamou Something Fresh, Cliché, The Dolls, até que por fim elas alcançaram o nome Destiny. Com esse nome elas assinaram com a Elektra Records, mas ficaram apenas alguns meses e foram dispensadas sem mesmo lançar um álbum. E então esse baque foi o suficiente para que a família Knowles tivesse uma perca de renda. Isso porque Matthew tinha abandonado o emprego prévio de vendedor de equipamentos médicos para poder focar justamente na gerência do grupo. Porém, as coisas acabaram não indo bem, diminuiu a renda familiar, e isso até inclusive fez com que Matthew e Tina tivessem um pequeno divórcio ali no período. Porém, em 96 as coisas melhoraram, já com o nome Destiny's Child, que inclusive o nome veio justamente da Tina estar ali na Bíblia lendo, e aí ela se deparou com a palavra Destiny, e então ela sentiu uma coisa forte vindo dessa palavra e sugeriu que fosse o nome do grupo. O Child veio ali para poder simbolizar como se fosse um nascimento, né, de um novo destino, um renascimento. E também permitiu que o grupo pudesse patentear o nome, né? Como Destiny's Child, elas assinaram então com a Columbia Records. O single No 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 fez com que em 97 o Destiny's Child caísse mais no gosto popular e fossem mais conhecidas. Em 99 o álbum The Writings on the Wall foi um grande sucesso que elevou ainda mais o patamar dela, tendo grandes hits como Bills, 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 Jumpin' and Jumpin' e o famoso Say My Name. Já em 2001, o grupo lançou o álbum Survivor, e esse foi um marco, porque foi quando o público foi apresentado às novas integrantes, Michelle Williams e Farrah Franklin, que estavam substituindo LeToya Luckett e Latavia Robinson. Farrah, no entanto, acabou saindo meses depois de ter ingressado. Nesse álbum a gente tem grandes hits como Independent Woman, Survivor e Bootylicious. No mesmo ano do lançamento de Survivor, elas lançaram também um álbum natalino chamado 8 Days of Christmas. Depois disso, elas anunciaram que dariam uma pausa como grupo para poder focar nas carreiras individuais. Só que em 2004 elas retornaram com um novo álbum chamado Destiny Fulfilled, que era basicamente a tradução livre em Destino Cumprido ou Realizado, e esse nome já marcava o que viria posteriormente. Depois do lançamento do álbum, elas saíram em turnê e anunciou em Barcelona que o grupo estaria sendo finalizado. Um dos principais hits desse álbum foi Lose My Breath e Soldier. Mesmo após o término do grupo, as meninas continuaram próximas. A gente teve grandes reencontros como Michelle e Kelly fazendo participação no Super Bowl e também no Beachella. Só que mesmo com todo esse sucesso, o grupo não conseguiu evitar polêmicas e processos. LeToya Luckett e Latavia Robinson entraram com um processo contra Matthew e as meninas do grupo em 2000 por conta de quebra de contrato. No processo, as duas alegaram que Matthew favorecia Beyoncé e Kelly Rowland, que inclusive morava com a família Knowles desde os 11 anos.
Elas falaram que Matthew passava uma parte desproporcional dos lucros do grupo para elas. As duas também falaram que ele não passava os informativos financeiros nem para elas e nem para os responsáveis delas também. Além disso, Matthew também controlava a vida das meninas e ele teria até tentado pegar a guarda legal delas. Beyoncé já falou publicamente sobre esses acampamentos de verão que o pai fazia, onde ele contratava profissionais para poder ensinar canto e dança para elas, e ainda falou como todo esse esforço foi, digamos, necessário para que elas pudessem ter o sucesso, né? Inclusive chegavam a ficar ali praticando 9 horas por dia. Porém, Latavia e LeToya tinham memórias, digamos, diferentes das de Beyoncé. Elas falavam que Matthew controlava o que elas comiam, com quem elas se relacionavam, com quanto tempo elas teriam com os próprios pais, e a lista continua. E a saída delas do grupo foi ainda mais dramática porque, segundo elas não queriam sair de fato do Destiny's Child, mas elas descobriram que foram dispensadas apenas quando o vídeo de Say My Name foi lançado, em que Michelle e Farrah estavam dublando as partes que LeToya e Latavia cantaram na música, o que oficializou a saída delas do grupo. E então as meninas explicaram o que havia acontecido até chegar nesse ponto. Segundo elas tinham buscado conselhos legais sobre os contratos que elas tinham com Matthew, e os advogados falaram que elas, após completar 18 anos, não tinham mais obrigações contratuais a respeito de acordos feitos quando elas eram de menor. Dessa maneira, elas escreveram uma carta para Matthew falando que não queriam mais manter relação profissional com ele, mas que não queriam sair do grupo também. Então, depois de alguns meses, Matthew não tinha respondido essa carta, né, delas, e ele começou a não comunicar as agendas que elas tinham como grupo. Então elas não ficavam sabendo quando tinham aparições públicas, shows, promoções a serem feitas. Matthew então utilizou essa cartada para levar para Sony Music para poder falar que LeToya e Latavia não estavam cumprindo com as obrigações dela como um grupo, e então elas foram substituídas por Michelle e Farrah. Na época, Matthew falou que essas alegações eram falsas e que ele ia provar isso. Também falou que a saída das meninas do grupo fez com que ele prosperasse mais, tanto visual quanto vocalmente, e também isso impulsionou as vendas do grupo. E ele também afirmou que ele é dono do nome Destiny's Child e ele poderia sim escolher quem faria parte do grupo. Em uma entrevista também, Beyoncé falou que as duas saíram por questões de diferenças de criatividade, o que reforçava uma nota que o escritório do pai dela tinha lançado anteriormente. Porém, as duas, né, LeToya e Latavia, falaram que elas nunca saíram do grupo, elas apenas foram substituídas ilegalmente por Michelle e Farrah. E essa não foi a primeira vez que Matthew foi processado. Em 98, LeToya e a mãe dela processaram Matthew por ele se recusar a fazer uma auditoria das finanças do grupo, porém a questão foi resolvida fora dos tribunais. A mãe de LeToya também falou que ela foi forçada por policiais que foram chamados por Matthew para tirar ela do ônibus da turnê após ela ter entrado para poder ajudar a filha que tem asma. No final do ano desse processo, LeToya e Latavia retiraram as acusações contra Beyoncé e Kelly, mas mantiveram as acusações contra Matthew. Um acordo foi feito entre as partes. O acordo feito falava que as ex-integrantes e as atuais membros do Destiny's Child não poderiam falar publicamente sobre a relação das duas. E assim foi feito. Depois disso, LeToya e Latavia criaram um grupo juntas chamado Angel, mas acabou não vingando muito. E bem, o drama novamente voltou entre as meninas e o Destiny's Child após o lançamento de Survivor. Porque na letra tem o seguinte verso: "Você pensou que eu não venderia sem você, vendi 9 milhões. Não vou te queimar no rádio, sou melhor que isso. Não vou mentir para você e sua família, sou melhor que isso. Não vou te odiar nas revistas." Quando a música saiu, o público e a mídia apontaram que a letra poderia falar sobre as ex-integrantes e que o Destiny's Child estaria alfinetando elas. Então LeToya e Latavia entraram com um novo processo por quebra do acordo que elas tinham feito anteriormente. Porque essa referência, por mais que seja indireta na música, era como se estivesse falando publicamente sobre a relação entre as duas partes. Porém, em uma entrevista, o grupo negou que a letra era sobre as ex-integrantes, era mais sobre a história do grupo, sobre as dificuldades que elas passaram, inclusive sobre pessoas na escola que falaram que elas nunca iam vencer, e também sobre as gravadoras que nunca deram uma chance para elas. O caso acabou sendo resolvido entre as partes, mas a gente não sabe necessariamente qual foi o acordo ou qual foi, digamos, o desfecho, né, dessa história entre as ex-integrantes e o Destiny's Child. Uma outra música também do álbum, chamada Fancy, chamou a atenção do público por supostas alfinetadas também. A gente tem a seguinte letra: "Você sempre tentou competir comigo, garota. Encontre a sua própria identidade."
E bem, esse trecho fez com que a mídia, né, novamente criasse essa narrativa de que estaria tendo uma rivalidade e uma alfinetada, uma indireta, né, de uma para a outra. Em 2011, Latava comenta novamente sobre o processo, falando que ela sentia que as coisas eram injustas quando ela estava no grupo. Ela comenta que Beyoncé e Kelly já tinham carros e que isso não significaria necessariamente que os salários eram diferentes, mas que Matthew falava coisas estranhas para Latava e LeToya, dizendo que elas deveriam ser gratas por ele dar dinheiro a elas. E que em relação a ter Matthew ali como agente, não que elas necessariamente queriam que ele saísse do posto, mas elas queriam um segundo agente para poder ter essa segunda pessoa ali para poder também cuidar do grupo. Ela comentou também que o único arrependimento dela em relação a esse processo foi não ter conversado com Beyoncé e Kelly antes de enviar a carta, porque ela sente que poderia ter chegado, né, no que ela chama de irmãs, para poder discutir sobre o ocorrido, até porque elas ficaram um bom tempo depois sem conversar. Só que certa vez ela encontrou a Kelly e perguntou para Kelly se ela entendia o porquê que elas haviam feito esse processo, e Kelly falou claro que sim. E então ela comentou que esse momento foi, digamos, importante para ela, porque foi como se fosse uma validação de tudo que elas passaram, e então as coisas estavam já melhores, né, na relação entre as meninas. E ainda reforçou que se não fosse pelo Matthew, elas poderiam ter continuado juntas. Uma outra polêmica que teve no grupo, né, do Destiny's Child foi a saída de Farrah Franklin. Por mais que esse não tenha alcançado tanta notoriedade quanto a saída de LeToya e Latava, ainda assim foi um marco no Destiny's Child. Farrah saiu 5 meses depois de ter ingressado no grupo, e os motivos que foram levantados na época, de acordo com o grupo Destiny's Child, foi que ela não comparecia nas aparições públicas e em shows. E então ela acabou sendo removida do grupo por conta dessa falta de compromisso. Porém, Farrah disse que, na verdade, ela saiu devido à negatividade que estava ali ao redor e à impossibilidade dela de fazer decisões em relação ao grupo, falando que tudo era controlado pelo agente e que ela não tinha, digamos, nenhuma voz. Ela também falou que Matthew brigou com ela uma certa vez por ela ter pegado uma gripe e que foi esse, digamos, o estopim que fez ela entender que ela não estava mais aguentando o jeito hipercontrolador de tudo. Ela comenta também que Matthew colocou Farrah como essa pessoa preguiçosa para poder amenizar a imagem do grupo para o público, porque ela já era a terceira integrante saindo em 6 meses. Farrah seguiu carreira solo depois disso e também tentou uma carreira em reality show, participando do reality Millionaire Matchmaker. O reality era focado em encontrar par romântico para milionários, e só que Farrah acabou sendo eliminada do reality após ela demorar, né, horas para poder comparecer a um encontro. Em 2011 e 2014 ela foi presa por conduta desordeira, e em 2016 ela foi presa por consumo e porte de maconha. E aí em 2020 surgiu um novo vídeo polêmico de Farrah, em que ela dá a entender algumas questões em relação a Matthew. O vídeo aconteceu em 2015, quando ela estava participando do reality Last Chance Girl Group, que foi um reality que pegava ex-membros de grandes grupos musicais femininos e colocava ali para poder fazer esse reality. E quem estava nele, além da Farrah, era a Melody do Pussycat Dolls e a Kylie Williams, que participou do 3LW e da Cheetah Girls, que inclusive tem vídeo aqui no canal. O que tem de mais nesse vídeo? Farrah conta que certa vez Matthew estava no quarto de hotel dele e chamou ela para poder conversar. E então o entrevistador perguntou para ela se Matthew tinha tentado ter relações com ela, e Farrah simplesmente disse o seguinte: "Eu não conheço muita gente da minha vida que não gostou muito de mim. Vamos colocar desse jeito." O que deu a entender que Matthew poderia ter tentado algo com ela. Os bastidores do Destiny's Child foi um pouco, digamos, sombrios para Michelle Williams também. Ela comentou que na época que fez parte do grupo, ela ficava nessa batalha de inseguranças porque ela se comparava muito com as meninas e sentia essa grande pressão em si mesma para poder sempre fazer bem, e por causa disso tudo, ela acabou desenvolvendo depressão na época, apesar dela não saber necessariamente o que era aquilo, né, no tempo. Quando ela levou essa situação para Matthew, ele falou que ela tinha acabado de assinar um contrato multimilionário e que tinha acabado de começar uma turnê, então por que ela estaria se sentindo triste, né? Estaria depressiva. Michelle então entendeu que talvez ela só poderia estar cansada, mas hoje em dia ela entende que não era, né, cansaço, era depressão realmente. Mas ela não tem mágoas dessa fala de Matthew porque ela entendia que era como se ele estivesse mostrando coisas pelas quais ela poderia ser grata. Só que a situação agravou tanto que Michelle cogitou tirar a própria vida. Atualmente, Michelle fala sobre saúde mental, ela busca naturalizar essa conversa para que pessoas possam melhorar, né, em relação a isso e aprender a lidar com a depressão.
Um outro problema que o Destiny's Child sofreu foi em relação às comparações, especialmente quando elas estavam em pausa para poder focar na carreira solo. Em 2002, Michelle lançou o álbum Heart to Yours, que alcançou o número 1 no chart gospel da Billboard. Ela também participou da peça Ada na Broadway e depois lançou o segundo álbum de estúdio chamado Do You Know, que também era gospel. Já Kelly fez parte da música Dilema ao lado de Nelly, que inclusive foi um hit global e rendeu um Grammy a ela também. Aproveitando o embalo, né, desse sucesso, ela lançou o álbum solo dela, né, de debut chamado Simply Deep. O álbum projetou Kelly mundialmente também. E no meio disso também ela fez uma participação no filme Fred vs Jason. Já Beyoncé participou do filme Austin Powers, O Homem do Membro de Ouro, e lançou o primeiro single solo chamado Work It Out, que era para a trilha sonora desse filme. Ela participou também do filme Resistindo às Tentações e participou também do single Zero Three Bonnie and Clyde com Jay-Z. Depois da participação, Beyoncé lançou seu primeiro álbum solo chamado Dangerously in Love. E esse álbum foi o início do Beyoncé, né, do nome Beyoncé sem o Knowles. Então ela projetou esse nome único como o seu novo, digamos, stage name, o seu nome de palco. E o sucesso do álbum foi o maior entre as outras integrantes também. Beyoncé conseguiu 5 Grammys numa noite, o álbum debutou em primeiro lugar na Billboard 200 e vendeu 317 mil cópias. E ainda levou hits atemporais pro mundo, né, como Crazy in Love, Baby Boy, Naughty Girl e Me, Myself and I. Além disso, o álbum também conquistou o certificado de platina 4 vezes. E por mais que as meninas sempre se apoiaram, né, em relação aos trabalhos solos também, a mídia fazia um furdunço de comparações e de histórias. A New York Times, por exemplo, falou que todo mundo da indústria sabia que o Destiny's Child era apenas esse espaço para poder lançar a inevitável carreira solo de Beyoncé. E mesmo antes delas anunciarem o término do grupo, havia já rumores de que Beyoncé seria como o Justin Timberlake e o NSYNC, em que o Justin saiu do grupo quando ele conquistou esse sucesso, né, solo. Então eles estimavam que Beyoncé faria a mesma coisa. Só que Kelly falou que elas já estavam unidas em estúdio para poder gravar o álbum do Destiny's Child. E mesmo assim, mesmo que elas falavam que estavam juntas, uma revista, né, chamada Sweat, por exemplo, falou que Beyoncé estava apenas com esse sentimento de não querer ser infiel às integrantes e que esse próximo trabalho com o grupo era apenas uma caridade. E como que tá a relação do grupo atualmente? Bem, elas estão bem, né, como um grupo no geral, menos Farrah, que geralmente não é muito citada como parte da família Destiny's Child, mas a gente viu, né, que Michelle e Kelly já apareceram no Super Bowl e no Beachella, mas a própria Latoya e Latavia foram fotografadas no lançamento do filme da Renaissance Tour da Beyoncé, e também elas postaram no Instagram felicitações e congratulações pelo projeto da Beyoncé. Então aparentemente elas estão bem e o que passou, ficou pra trás. Mas a gente sabe que estar em grupos, né, musicais é bem tenso, porque você tem ali pessoas que acabam se tornando às vezes amigas, né, mas também tem a relação profissional, tem os agentes, tem o estresse, tem as comparações, tem muitas questões que fazem parte, né, de uma experiência de estar em um grupo musical. Então me diz aqui nos comentários o que você pensa sobre toda essa história, o que você acha. Já manda esse vídeo também para alguém que gosta desse tipo de conteúdo e que possa gostar desse também. Deixe uma curtida se você ainda não deixou, isso ajuda muito o canal, e também não se esqueça de se inscrever para poder receber os próximos vídeos. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.